Hoje não está escrito a segunda parte da história Sequestrado à Meia-Noite. Voltaremos dentro de 30 segundos com os nossos convidados especiais. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos ao programa do Está Escrito e quero agradecer a presença do pastor Ronaldo e a Rosemary mais uma vez nesta próxima semana para continuar a história. Um prazer. Bem-vindos de novo. Um prazer. Bem, para aqueles que não assistiram na semana passada, a primeira parte da história, quero só avisar que se não assistiram o programa, pode assistir no nosso website, estaescrito.ca. Vamos dar um resumo bem rapidinho. Os senhores estão no Brasil, você está trabalhando como pastor no Brasil. Sim. Está com aquele desejo de ser um missionário na África. Exatamente. Depois de algumas complicações, chega um pedido para os senhores irem para a África. Sim. Os senhores vão juntos com um filhinho de 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Chegam na Angola, no meio de uma confusão. Uma guerra civil. Uma guerra civil. E chegam ao local do seu trabalho. Tivemos uma reunião muito rápida. E o que acontece? E depois à noite, por volta da meia-noite a 1h, nós fomos... o colégio, não era um colégio, uma fazenda. Fomos abordados por uma milícia da guerrilha. Vocês estavam na Angola há quanto tempo? Nós estávamos, era a segunda noite. Segunda noite. Então, 48 horas de Angola. Sim. E logo de cara... Já aconteceu tudo. Eles sabiam... eles iriam contando para a gente aos poucos a situação. Mas nós chegamos umas 3 horas da tarde ou 4, fomos nos arrumar para jantarmos na casa do médico. Havia um médico espanhol, a esposa que era enfermeira, e um bebezinho de 3 meses. E havia uma enfermeira solteira argentina, espetacular, seria nossa vizinha. Eles iriam contando para a gente, eles queriam contar alguma coisa, mas não houve oportunidade. Nós jantamos e fomos... para nossa casinha, era bem pequenininha, tentar arrumar as coisas para dormir. Bom, chegando lá tivemos alguns empecilhos para dormir, até resolvermos tudo, eram as 11 da noite, alguma coisa assim. Eram 4 horas de diferença, o fuso horário. A gente estava muito cansado, fomos deitar e depois da meia-noite, por volta da meia-noite, 1h, nós escutamos esses tiros assim, mas aquele sono pesado, né? A gente não é nada, vai passar... E de repente bateram a nossa porta. O que acontecia em Angola era o seguinte: havia uma guerrilha, eram 3 movimentos. Um deles assumiu o poder, um desapareceu porque uma parte foi embora do país, outra parte se juntou a uma das outros guerrilhas, né? Movimentos guerrilheiros. Então ficou a oposição e a situação. A oposição era comunista e a situação... era um socialismo um pouco diferente, e tal, a oposição, aliás. E essa oposição vivia fazendo incursões, destruindo pontes, colocando minas, sequestrando pessoas e criando um clima no país. E o país dizia que eles estavam controlados. Na realidade, havia uma guerra muito clara, muito clara. Eles entravam dentro da capital, entravam onde queriam, porque eles usavam os uniformes dos soldados. E não dava para saber exatamente. Mas eles fugiram para as matas. Quando esse governo assumiu, eles fugiram para as matas, a guerrilha, a UNITA, liderada por Jonas Malheiro Savimbi, que foi assassinado recentemente. Então, das matas, eles faziam as incursões. Nas matas, eles dominavam. Eles conheciam todas as trilhas, conheciam os caminhos. E nessa noite, eles foram até o nosso colégio para sequestrar os estrangeiros, só. Mas nós não sabíamos disso, né? Vamos saber depois. Com esses tiros todos, gente em nossa porta, nós fomos para lá para saber o que tinha acontecido. Eu abri a porta,
Eram 3 soldados. Eles disseram, olha, nós estamos aqui, queremos falar com o senhor lá na casa do médico. Nosso líder está lá. Eu disse, mas olha, é quase 1 hora, um horário inconveniente, não podia ser depois. Nós chegamos agora. O senhor não é o professor brasileiro? Eu sou o professor brasileiro. Então é o senhor mesmo. Eu disse, mas então vocês vão ter que aguardar, eu estou de pijamas. E eu não sabia o que fazer, né? Aquele barulho lá fora, tiros. O que está acontecendo? Aí dei um sinal para ela ficar bem quietinha com o filho, não deixá-lo acordar. Se acordasse, tapar a boca dele, que eu ia sair. Coloquei um paletó e uma calça do terno e o sapato sem meia e fui à porta tentando ganhar tempo para saber o que fazer. Nisso um médico vem, com um capote, fazia muito frio à noite, era a época do cacimbo, do inverno, 6 meses de inverno, como eles chamam lá. E disse, olha, obedeça, é melhor sair, saia logo. Disse, mas o que está acontecendo, doutor? Obedeça. Atrás dele vinha vindo o capitão Chimuco, que era o chefe das operações ali. E ele foi empurrando todo mundo. Vocês entrem logo na casa, não entraram, peguem tudo, tirem esse povo. E aí eu corri, consegui pegar uma saia para minha esposa, ela estava de camisola. Camisola é roupa de dormir, né? Não é a camiseta. Peguei uma Bíblia, a minha Bíblia, peguei um pacote de fraldas descartáveis grandes, que nós tínhamos levado para o André, que é o nosso filho, e peguei mais um cobertor, primeiro que eu achei. Fiquei com essas 4 coisas na mão, e eles foram entrando e pegando tudo. As malas não estavam nem desfeitas, eles pegaram as malas e levaram. E alguns livros que eu tinha levado para começar a dar aulas, levaram os livros também. Eu gosto muito de livros, aquilo me doeu muito o coração, onde vou levar? E foram levando tudo, e foram pegando, levaram tudo para fora. Máquina fotográfica, tudo. Assim, um detalhe pequeno, né? Minha mãe tinha me dado uma caneta tinteiro. Eu sou apaixonado por canetas tinteiras. E aquilo era meu xodó, eu adorava aquela caneta. E quando vi, sabe, você vai perdendo coisas que na realidade não tem valor nenhum. Certo. Não é o que uma caneta tinteiro tem. Mas me doeu muito o coração vendo aquilo, mas eu ia aprender muitas coisas com aquela jornada. E saímos, eu peguei o bebê, eles me empurravam, um deles agarrou aqui no meu paletó e dizia tuende covaço, tuende. Eu não entendi o que era tuende. Ande depressa, ande depressa, tuende, ande depressa. Essa foi a palavra mais ouvida e mais detestada, ande, tuende. E o atalame, que era a palavra mais gostosa, que era pare, agora pare, descanse, né? O atalame. Nós fomos para a casa do médico, e aí aquela confusão, gente correndo, tiro para cá, fogo ali perto do sanatório do hospital, e aquela confusão toda de gente, e o camarada me segurando, e o capitão disse, vocês vão até os helicópteros ali, que estão nos aguardando, depois vocês vão voltar para cá, fiquem tranquilos. Eu falei, mas e as nossas coisas? Não, vão voltar todas as coisas. Era mentira, né? Não havia helicópteros também, não havia nada. O médico saiu com a cestinha, e eu disse, o que está acontecendo, doutor? Ele disse, não sei direito, mas obedeça. Ele tinha um bebezinho, pôs o bebê numa cestinha e seguravam ele com a maletinha médica e a roupa do corpo, ele levou mais uma mochilinha pequena e começamos a andar. Tuende, e vamos embora. O bebê começou a chorar, passamos pela gráfica, eles tinham incendiado ali também um carro na gráfica e eu não sabia de nada e era 1 da manhã mais ou menos. Deixa eu interromper. Sim. Rosemarie, você é uma mãe nova, o que está passando pela sua cabeça nessa hora? Bem, no início nós não entendíamos muito bem o que significava tudo aquilo, mas depois, a partir do momento que começamos a conversar com os demais que estavam sendo presos ali na hora, sequestrados, o médico, a sua esposa, e eles então começaram a nos explicar de que se tratava realmente de um conflito entre os 2 movimentos e que nós estávamos sendo levados num deles. E realmente foi muito difícil com o bebê. A criança não entende, mas nós sentimos também a proteção de Deus acima de tudo, nesse momento mais difícil da nossa vida em que estávamos saindo da nossa casa. My goodness. Vocês não... Sei, um lado de mim começa a pensar, mas Deus, o Senhor nos traz aqui para... Isso aconteceu. E acontecendo no meio dessa confusão, nós estamos tão bem lá no Brasil, a nossa vontade é ser missionários e o Senhor nos traz aqui para essa confusão. Você está assim repercutindo exatamente o que aconteceu, porque começou ali uma luta no meu coração, dela. Senhor, nós somos missionários, o Senhor não cuida da gente.
é que a gente estava acreditando neles, nos guerrilheiros. Não, vocês vão voltar, vocês vão só... Os helicópteros não estão aqui, mas nós vamos caminhar um pouco, vamos chegar até onde está o nosso líder e vocês vão voltar. Então eles foram mentindo para a gente a viagem toda. O que foi bom, que a gente não sabia que ia andar tanto, que ia ficar num campo de prisioneiros. Eles sempre diziam, não, tal ponto estão os caminhões, vocês vão voltar. E não acontecia isso, mas nós tivemos essa consciência que ela disse. Estamos sequestrados, estamos com a guerrilha. O médico dizia sempre, olha, eles não nos mataram lá, que podiam tê-lo feito, não vão nos matar aqui. E eles mesmos diziam, aí começaram os interrogatórios. Nós andamos a noite toda. Nessa primeira noite andaram quanto tempo? Andamos a noite toda, até as 8 da manhã mais ou menos. Chegamos no alto de uma montanha. E comida? Tinham... Não tinha. Fomos comer só à tarde. Eles deram batatas com carne para a gente comer. E foi a melhor refeição, porque a partir dali nós só comemos, nesses dias todos, comemos o pirão de milho, que eles chamam, né? O pirão de fuba, que é a água com milho socado. Era isso que a gente tinha. Água quente, milho socado, que é o que faziam pelo caminho todo, e carne de caça. Eles iam caçando alguma coisa. Então ali, nessa primeira noite caminhando, nós ficamos assim, os pés cheios de bolhas, porque nós não estávamos preparados. Ela tem uma marca na perna até hoje, de uma bota que ela usou e que foi complicando. Então todos nós ficamos muito, assim, feridos, nós estávamos, assim, cansados. E eles se esqueceram da enfermeira. Então um grupo voltou para sequestrar a enfermeira, que estava aguardando. A tal enfermeira solteira? A Vitória Duarte. E quando ela nos viu sendo sequestrados, ela arrumou uma mochila para nós. Colocou comida de criança, colocou um pouco de feijão, colocou uma blusa para o meu filho, colocou mais alguma coisinha para ele, pensando nele. E ela ficou esperando ser sequestrada. Eles vão voltar. E voltaram. E a levaram depois de 1 hora. Nos encontramos no meio do caminho. Quando chegamos, né, numa aldeia, a gente não sabia que era uma aldeia, era uma clareira. Eles nos colocaram sentados bem no centro e ficaram em volta cantando. Cantavam muito. Cantavam muito. A viagem toda cantando. Em vozes, aquelas coisas lindas que os negros africanos sabem fazer. Linda música, mas eram todas músicas revolucionárias. Até algumas com música evangélica e letra revolucionária. Cantaram, eu pensei, bom, agora vamos nos matar, né? Vamos colocar aqui no meio, atirar e pronto, acabou. Jogaram todas as nossas coisas, que eles roubaram da casa. No centro nós vimos algumas coisas, os documentos eu peguei, uma pasta com documentos, uma pouca roupa pegamos, mais uma muda de roupa. E ficamos aí procurando as fraldas do filho, não tinha fraldas, só tinha umas 3 fraldinhas, né, que nós conseguimos pegar dali. E ficaram, de repente, nos tiraram desse local e começaram a nos chamar individualmente para fazer um interrogatório. Nos acusando que nós éramos comunistas, nos acusando disso, daquilo, uma porção de coisas. Eu tentei explicar, mas tivemos assim uns 3 interrogatórios a partir daí, depois não houve mais, né? E começou a caminhada. Aí começaram os 37 dias a pé. 37 dias a pé. Dias. Às vezes dormíamos à noite, às vezes dormíamos um pedaço do dia. Caminhamos nos primeiros dias muito à noite. Não podia usar nada de branco, peças brancas que o governo sempre poderia nos achar. E houve uma noite que todos nós, o médico, a esposa, a enfermeira, minha esposa e eu, tivemos uma experiência muito forte com Deus. Foi na mesma noite. Essa noite foi uma noite decisiva, porque vinha a pergunta. Eu já não aguentava mais de perguntar para Deus. Senhor, por quê? Por quê? Eu sou pastor, sou ministro, sou missionário, vim fazer bem para esse povo. Olha o meu filho. É uma coisa o senhor ser preso sozinho, mas com a esposa e com um filho de 1 ano e 3 meses? Nós tínhamos medo que eles violassem as mulheres. Certo, lógico. Isso foi um medo nosso, 2 homens. O que íamos fazer? Íamos morrer, né? Porque eu ia defendê-la de qualquer maneira. Né? E outro medo era a criança ter doenças, né? E a selva fica muito, assim, muito exposto, né? A criança fica exposta. E na caminhada nós pudemos ver que eles olhavam muito para as mulheres, mas não tocavam nas mulheres. Eles tinham leis, depois nós fomos descobrindo, eles tinham leis dentro da guerrilha que os proibiam de fazer muitas coisas. Uma delas era beber. Eles não podiam beber em serviço. Então não era um grupo de rebeldes assim, desses loucos, né? Eles tinham muitas regras. Eles não podiam violar as mulheres.
porque eles morriam mesmo, eles matavam os próprios colegas. Eles tinham que economizar balas, porque eles tinham dificuldade de conseguir armamento. Então eles tinham um código de ética, eles tinham uma ética entre eles, era muito interessante. Uma vez um bebeu, eles colocaram dentro de uma jaula de madeira que eles fizeram e carregaram um camarada. Porque bebeu, eles faziam uma bebida chamada quiçangua, que era com água, que era com o milho, né? O pó de milho, e eles deixavam aquilo fermentar. Certo. E bebiam e eles ficavam até bêbados com isso. Bom, então, nessa caminhada toda, nós fomos descobrindo nesse dia, volto ao dia, certo, que foi o terceiro ou quarto dia. Nesse dia, a minha esposa tem uma experiência muito bonita. Nós, à noite, nós saímos às 3 da tarde de um sábado e andamos até às 4 do outro dia, sem parar. E nessa noite as coisas foram acontecendo, o governo nos achou 2 vezes. E aí foram tiros, virou uma guerra, nós fugimos. E fugimos então com o governo crianças, trocando tiros com os com guerrilheiros para nos tomar. E vocês no meio. É isso mesmo. Para nos tomar. Quase nós morremos nessa situação. Alguns morreram lá atrás. Porque eles nos mandaram para frente com um grupo. Eles tinham 100, às vezes 200 guerrilheiros com o grupo. Nesse dia devia haver uns 150, alguma coisa. A gente não sabia exatamente, mas muitos guerrilheiros. E eles fugiram. Se houve um dia para fugir, para a gente fugir, era aquele. Porque eles se perderam, eles ficaram apavorados. E até em vários momentos eu fiquei sozinho, ela ficou sozinha e nós fomos fugindo. Eu carreguei a criança até umas 11 da noite, das 3 até as 11. Eu não aguentava mais de carregar. Passei para ela. E Deus naquela noite disse para cada um de nós, olha, fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Eu até gostaria que ela contasse um pouco. Por favor, conte. Essa parte. Sempre desde criança eu aprendi sobre a proteção dos anjos pelos meus pais. E sempre tive uma vontade de ver meu anjo. E naquela ocasião, naquela noite, quando foi a noite mais difícil, depois de termos caminhado no dia anterior muito, então teve um momento que eu também fiquei sozinha. Levaram meu esposo numa tipóia, nessas camas feitas de amarras, e ele estava com o seu pé ferido, e ele foi levado para frente. E ali naquela estrada, parece que tudo acontece bem tarde da noite, quase meia-noite, eu olhei para o céu e vi um lindo céu com estrelas, e com muitas estrelas e a lua brilhando muito. Mas estava acontecendo um momento pior e mais difícil. Foi quando eu ouvi gritos, pareciam lobos, eram os inimigos que estavam vindo. O governo. E nós estávamos no meio desse conflito. E eu me lembro que alguns soldados que estavam conosco ali ainda ficaram com medo e eles foram para a frente. E quem ficou comigo apenas foi a enfermeira que estava também sendo sequestrada. E ela me animou muito. E ela me empurrava para que eu pudesse caminhar um pouquinho com o meu filho no colo. Mas teve um momento que eu não mais via a enfermeira. Você está completamente sozinha? Sozinha, numa estrada longa. E eu estava somente com meu filhinho, muito pesado. Quase que eu não conseguia mais carregá-lo. Então eu olhei para o céu e falei, Senhor, eu não consigo mais. As minhas forças foram embora, eu não consigo mais carregar o meu filho. E o que eu mais tinha medo era de entregar o meu filho para a morte. Eu via tiros e bombas e eu não sabia explicar o que era aquilo. E eu caminhei muito e me cansei. E eu falei, eu vou me sentar. Falei para Deus, eu não consigo mais. E quando eu ia me sentar, eu sentia que alguém me empurrava. Pessoas me empurravam, eu não sabia explicar quem eram essas pessoas. E eu caminhava um pouco mais. Pela segunda vez, eu tentei me sentar novamente e falei que não conseguia mais. E pela segunda vez, alguém parecia me empurrar. E assim aconteceram 3 vezes. Na terceira vez, quando definitivamente eu falei, Senhor, eu não quero mais viver. Eu estou aqui. E foi muito rápido, eu olhei para a frente. E numa distância mais ou menos como de 100, 150 metros, eu percebi pessoas de branco. Pessoas altas e eu não consegui ver bem o rosto. Tinha luzes em cima e eu até achei que fossem as angolanas, que às vezes elas se vestiam de branco durante a guerra. Certo. E eu pensei que fossem elas, mas depois eu percebi que não eram essas angolanas. E percebi que Deus mandou ali pessoas do céu, os anjos, nos guardarem. Protegendo E vocês. Rapidamente, como abrir e fechar de olhos, depois que isso aconteceu, eu pude me encontrar novamente com meu esposo, os soldados, e eles estavam todos ali. E eu então olhei mais uma vez e comecei a observar se tinham pessoas de branco no meio da guerrilha. Não tinha pessoas de branco. Eu aprendi a confiar plenamente em Deus e ser dependente dele. E que
Ele está acima de todas as coisas e nos protege cada dia, como protegeu meu marido, meu filho e as pessoas que estavam ali conosco. Impressionante, né? E cada um de nós teve uma experiência. Naquela mesma noite. A minha é bem longa, mas o médico também teve. Eu desisti, briguei com Deus. Eu ia fugir e ia deixar minha família. Aí então depois eu acabei ficando nessa... Né, eu machuquei bem o pé, depois tive que fazer uma cirurgia quando voltei para o Brasil. Mas eu fiquei sozinho um momento também, eu disse, agora eu vou fugir. Antes de ser colocado na tipóia lá. E eu ficava com vergonha de contar isso antigamente. Porque como é que eu vou deixar minha esposa e meu filho e vou fugir para onde? Quer dizer, animais, o exército estava ali atirando, a guerrilha atirando, eu não sabia distinguir exército da guerrilha. Quem é o exército e quem é guerrilha? Então foi uma noite difícil, mas nessa noite Deus, de uma maneira ou de outra, disse para cada um, eu estou por aqui. Deus também falou ao meu coração aquela noite, falou o coração do médico, da enfermeira, e disse, eu estou por aqui. Então a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, mas havia uma certa tranquilidade no nosso coração. Mesmo em meio a toda aquela confusão... Começou a haver uma tranquilidade que foi muito difícil, porque faltou comida, faltou água. Nós chegamos a caminhar, nesse dia mesmo, nós fomos comer, praticamente ficamos um dia inteiro sem comer, nem beber água. Aliás, antes do governo nos achar, nós conseguimos beber um pouquinho de água e comer umas laranjas numa fazenda abandonada que era de um português. E depois disso eles nos acharam, aí não deu mais. Até o outro dia, rodamos a noite inteira. Eles se perderam naquela noite, porque naquela correria cada um foi para um canto e acabaram resolvendo lá atrás o assunto do governo. O governo parou de atirar, porque talvez pensou, bom, vamos acertá-los. Aí no outro dia à tarde, novamente nos acharam. Então foram as 24 horas piores de toda a jornada. Naquele dia nós encontramos uma aldeia abandonada. Eram casinhas de palha. Talvez você mostre algumas fotos aqui em algum momento. E essas casinhas de palha, nós achávamos uma outra aldeia abandonada, que eram dos próprios guerrilheiros. Eles tinham bases militares, eles eram muito organizados. Tinham zonas, e cada zona cuidava de uma coisa. Uma zona cuidava dos feridos, então tinha um hospital e quem cuidava era um aluno do 2º ano de medicina da guerrilha. Fazia amputações, eles tinham lá uma planta parecida com a melancia, mais verde por dentro, que era antibiótico, eles usavam aquilo para ferimentos de bala. E tinha uma outra que produzia comida, eram várias que produziam comida, que era o milho, e o maçango, que é uma espécie de arroz, é um cereal. E eles também plantavam hortas, tudo na areia, porque ali tem um pouco da influência do deserto Kalahari, aquela região. Certo. A região por onde nós passamos tem um pouco dessa influência do Kalahari e um pouco da influência do Zaire, que tem aquela mosca tze-tze, que é a mosca do sono. Certo. E nós tínhamos muita mosca, o tempo todo eram muitas moscas, mas graças a Deus nada aconteceu nesse Nós estamos sentido. apenas com uns 2 minutos, o tempo vai passando. Sim. Nós podíamos ficar uma semana aqui com os senhores contando a história. Como é que foi a libertação? Sim, então nós andamos esse período, chegamos aos caminhões, os caminhões nos levaram a um campo de prisioneiros, ficamos 2 meses, tínhamos a nossa casinha, tinha um padre espanhol, que fizemos uma amizade incrível, foi uma convivência fantástica com ele. Cada um de nós tínhamos uma casinha e recebemos a notícia, depois de 2 meses ali, que nós seríamos libertados. Veio uma equipe de repórteres, eles nos acompanharam até a libertação. Então, o que o movimento queria? O movimento da guerrilha queria que os países envolvidos e o mundo, porque se tornou um evento internacional, mostrasse que eles estão vivos, nós estamos controlando aqui. Era isso que eles queriam. Não era uma perseguição espiritual, porque nós tivemos a oportunidade de pregar para eles, de cantar, ensinar músicas para eles. Nós tínhamos o nosso culto, eles vinham cantar conosco no campo de prisioneiros. Um deles disse assim, por que vocês riem tanto? Porque os outros prisioneiros, havia vários bolsões de prisioneiros, porque lá é assim, aqui, e vocês riem. Falaram, vocês tiraram nossas roupas, nosso dinheiro, tiraram nosso trabalho, mas não tiraram Jesus que está no coração. E eles ficavam pensando sobre aquilo. A libertação, eles umas 3 vezes mentiram sobre a libertação, mas um dia chegou. Tivemos um contato com Jonas Malheiro Savimbi, ele falou conosco e tal. Aí fomos levados para 16 horas dali de caminhão, onde é a base deles mesmos. E chegamos mais 1 hora até a divisa com a Namíbia, África do Sudoeste.
E ali, então, houve uma cerimônia de 1 hora e pouco e fomos libertados. Uma das coisas mais lindas da libertação foi que havia 2 homens de terno. Um era o presidente da Cruz Vermelha da África do Sul, porque eles nos entregaram para a Cruz Vermelha da África do Sul. Eles não tinham relações com a Internacional. E o segundo homem de terno, ele fazia tchauzinho para a gente toda hora, a gente olhava e fazia tchauzinho. Era um pastor adventista da África do Sul, que era capelão do exército da África. Foi assim um momento lindo de libertação. E quando nós estávamos passando o rio Okavango, a gente pensou assim, bom, esse é o nosso rio da libertação, né? Nós podemos ter uma África na vida, ser perseguidos, ser atormentados, tirarem as coisas, passar fome, sede, ficar doentes. Mas há um rio que nos liberta. E um dia nós vamos ter essa libertação total. Amém. Obrigado pela sua história. Pastor, o senhor ora pelos nossos telespectadores na história. Amado Deus, nós te agradecemos muito por esses momentos que passamos aqui. Agradecemos pela vida que o Senhor nos dá. Yes. Muitas vezes nós temos reclamado da falta disso ou daquilo. Mas, Senhor, quanta gente está passando tanta dificuldade. Quantas pessoas estão sendo perseguidas. Quantas pessoas estão sendo machucadas no coração, no corpo. Nós temos certeza que o Senhor cuida de cada um de nós. Que possamos entender os problemas que vivemos neste mundo e que possamos aceitá-los e pensar sempre na terra que o Senhor vai nos dar. Ajuda-nos a chegarmos lá, no poder e em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de oferecer ao telespectador um DVD desta história. Aqui vem a informação necessária para pedir a sua cópia. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. E muito obrigado outra vez por ter aceito nosso convite para estar aqui. Prazer. Os senhores moram onde agora? Moramos em São Paulo, no Brasil. E voltaram mais uma vez para Angola? Vamos voltar ainda. Dentro de mais alguns dias nós devemos estar voltando para lá. Pela primeira vez? Pela primeira vez. Que Deus esteja convosco. Amém. Amigo telespectador, estaremos daqui na próxima semana. Mesmo horário, mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.